conhecido como home office, que foi intensificado aí durante a pandemia. Vamos chamar a Ana Rebeca Passos ao vivo para a gente trabalhar esse tema. Então, Ana, explica para a gente quais são essas mudanças e se elas já começaram a ser aplicadas. Oi, Renata, Mário de volta aqui no Manhã Cidade. Muitas são as mudanças, mas a gente reforça aqui que em relação ao salário, por exemplo, em relação à previdência, isso não foi alterado, tá? Por isso a gente convidou aqui o advogado trabalhista Efigênio Medeiros para explicar um pouco mais para a gente. E para deixar bem claro, é uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, precisa ser votada pelo Congresso Nacional, mas já está valendo, a não ser que ela seja reprovada no Congresso, aí sim, mas a medida provisória já sendo válida sim. Efigênio, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Essas pequenas mudanças, regras, não é? No teletrabalho. Bom dia. Bom dia a todos da Rádio Cidade. Essa medida provisória ela foi publicada no último dia 25, né? Ela já está valendo como medida provisória, você colocou. Mas há necessidade de aprovação pelo Congresso para que ela torne-se lei, né? Então, o que é que ocorre? Tornando-se lei, né? Mas ela já pode ser implantada através entre um contrato individual entre a empresa, o empregador e o empregado, né? As mudanças foram em relação, primeiro, à questão do salário, que não pode haver redução. Tá? Ela regra também sobre a questão da jornada, porque como a gente não tinha um regramento com relação ao teletrabalho, o teletrabalho ele teve um aumento agora no período da pandemia, então precisava se regularizar isso. É muito bem-vinda essa medida provisória nesse sentido, porque o que é que vai acontecer? Ela começa a ter as regras com relação a esse tipo de trabalho que é uma realidade, inclusive muitas empresas estão optando agora, inclusive uma das mudanças muito peculiar e importante é que ela consegue ser híbrida. O trabalhador ele pode trabalhar na forma em teletrabalho e em determinado momento ele vir para a empresa. E antes, você quando era contratado para um teletrabalho ou trabalho remoto, era especificamente para aquilo. Então ela flexibiliza essas questões. Outro detalhe importante, que não era permitido, o teletrabalho ele pode ser fora do domicílio da sede da empresa, até em outro país. Então todas essas regras, ela traz um bem para essa relação empregador e empregado nesse sentido. É importante também dizer que a medida provisória, ela especificamente, ela tem um ponto que eu acho muito importante. Ela prioriza dentro da empresa, quando houver a necessidade de teletrabalho, aquela mãe que tem, ou aquele trabalhador que tem uma deficiência, porque vai ser um facilitador na vida dele, ou então se ela é mãe e tem crianças até 4 anos. Então, entre esses trabalhadores, ela vai ter essa prioridade, exatamente nesse sentido de que seja fácil o dia a dia entre empregador e empregado. Tem outra questão muito importante na medida provisória, que é o contrato por tarefa. Tá? Então, pode ser feito um contrato de trabalho, certo? Do teletrabalho, o trabalho remoto, para uma tarefa específica. Ou, vamos ser bem claro aqui, uma empeleitada que a gente muito fala, né? Então, seria nesse sentido. Então, quando você fazer por tarefa, certo? Deve ser considerado a questão do salário mínimo, não pode ser menor, tá certo? Outro ponto importante nessa medida provisória é com relação à jornada. Tem que estar no contrato especificamente se aquele trabalho ele vai ser por jornada livre, tá? Ou então ele vai ter o horário comercial onde vai haver um controle. Tem que ser acordado com a empresa. Com a empresa, inclusive em relação à questão das horas extras. Se a jornada ela vai ser acompanhada pela empresa, aquele trabalho é para ser feito no horário comercial e se houver violação desse horário, vai ser considerado hora extra. O Efigênio, em relação à Previdência, eu pude perceber também nas regras, né, que não foram alteradas as regras da ponto positivo também nessa medida? Perfeito, claro, sempre protegendo o trabalhador nesse sentido. Então, a empresa, quando fizer esse contrato, tá, ela tem que haver o recolhimento normal, não houve mudança nenhuma com relação à Previdência. Na verdade, é uma medida provisória que ela flexibiliza essa relação do trabalhador, eles trabalhar fora da sede da empresa, né? Como ele também pode ser híbrido, como eu coloquei anteriormente, ou então ele pode fazer esse trabalho em outro estado. Ele pode, a sede da empresa ser em Pernambuco, ele morar em São Paulo, por uma necessidade da empresa de ter aquele trabalhador, aquele profissional para aquela especialidade.
né? Lembrando sempre, o teletrabalho está relacionado ao trabalho de utilização de equipamentos eletrônicos de comunicação. Outro dado importante que a gente não pode deixar, Ana, de pontuar é com relação aos equipamentos. Isso deve ser tratado no momento da contratação. Se a empresa vai fornecer os equipamentos, se os equipamentos vão ser utilizados o do funcionário, inclusive a questão de energia e internet, pode ser tudo tratado nesse contrato individual. Até o descanso do funcionário também. É a mesma coisa, horário de almoço, tudo. Perfeito, exatamente. Quando for o contrato do trabalho remoto, ele vai ter a opção de dizer, não, nós vamos deixar a jornada livre. Então, a empresa não vai controlar. Ele pode fazer o trabalho à noite, ele pode fazer no final de semana, desde que ele traga aquela tarefa que foi acordada. Quando for uma jornada acompanhada pela empresa, então nós já temos sistemas de informática que faz todo esse controle de ponto eletrônico, através, inclusive, do trabalho remoto em casa. Então, vai haver esse acompanhamento e, como você bem disse, vai haver o momento de descanso, vai haver a questão para que não se extrapole a hora já pactuada. Uma outra dúvida que eu tenho, doutor Efigênio, em relação à quantidade de funcionários. Digamos que uma empresa tem 50 funcionários. Já estão lá atuando, né? Mas diante da pandemia a realidade é outra. Eu estou trabalhando, eu posso conversar com o empregador e dizer, olha, eu gostaria de trabalhar de forma remota, tem como a gente rever a situação de contrato? Isso é possível? Porque para novos contratos eu já entendi, essa medida já está valendo. Mas será que já atua? Pode também? Pode sim. Apenas uma alteração na moda de contrato vai constar na carteira de trabalho, tá certo? Que a partir de tal data, essa execução do trabalho ele vai ser de forma. Um exemplo, 3 dias na empresa, ou 2 dias na empresa e 3 dias em casa. É possível sim. A medida provisória veio exatamente regrar essas questões, né? Foi muito importante nesse sentido. Muito bem. Renata, Mário, a medida já está valendo, como disse aqui o doutor Efigênio Medeiros, que é advogado trabalhista, né, para esclarecer a gente mais sobre esse assunto. Mas lembrando que essa medida provisória vai para votação no Congresso Nacional. A gente continua acompanhando. Eu posso trabalhar remoto, Renata? Rapaz, a gente já faz isso, né? O nosso sistema é híbrido. Um dia remoto. Sem redução de salário. Sem redução de salário, viu? Um dia uma parte do dia remoto, uma parte do dia presencial. Aqui, viu? Enfim, você pode fazer essas entrevistas na sua sala, né? Agora vai ter que garantir um cafezinho, um bolinho pro entrevistado. Aí já é extra. É isso que eu tenho que garantir um cafezinho pro entrevistado. Valeu, Ana. Valeu, valeu. Obrigada. Quer dizer, o nosso